Cara, vamos ter uma conversa bem séria aqui sobre fundamentos. Porque é o seguinte, se a forma com que a gente trabalha com IA muda toda semana, e toda semana tem algo diferente, tem um novo MCP, tem um novo modelo, uma nova harness, uma nova maneira de se interagir, uma nova skill, a cada 6 meses todo esse conhecimento, entre aspas, que a gente adquire, vai pro lixo. Seu conhecimento, né, se você não estudar os fundamentos, tem um churn de mais ou menos 6 meses. Estamos há 0 dias sem falar sobre IA, mas na verdade isso aqui é um problema ainda mais antigo. Eu vou usar o IA como exemplo, e você me perdoa por esse exemplo, porque é o tópico da moda agora no momento, mas na época dos frameworks de JavaScript, você tinha, efetivamente, a cada 6 meses, um framework novo de JavaScript. Nesses frameworks novos de JavaScript, o que acontecia? Muitos deles faziam de uma maneira, às vezes melhor, às vezes pior, mas com certeza diferente, coisas parecidas com o que o React fazia. Então, digamos que você tem aqui um conhecimento de 0 a 100%, por falta de uma analogia melhor, sobre tudo aquilo que o React pode fazer, tudo aquilo que é possível fazer, manipulando, né, através da manipulação ali de algumas coisas. Manipular o seu browser, manipular a DOM, fazer requisições ali de network, né, lidar com os re-renders e tal. Todos esses são os conceitos subjacentes que existiam, e conforme você vai se aprofundando no React, conforme você vai criando essa profundidade, você vai indo do 0 ao 100%. O que muitas pessoas faziam, que eu via esse problema frequentemente? A pessoa começa a aprender, vai do 0 até, digamos ali, o 25%, e aí depois de um tempo, ela decide que ela viu no Twitter, na verdade, que o Vue é bem melhor do que o React, e ela vai do 0 ao 25% no Vue. E aí ela vai de novo do 0 ao 25% no Svelte. Esse é um exemplo que eu usava 2 anos atrás, tá? E aí, pulando de galho em galho, a pessoa acaba nunca aprendendo profundamente os conhecimentos cruciais aqui. Vamos falar um pouquinho aqui de fundamentos, vamos linkar isso com IA. Eu quero te falar também o porquê que aprender uma linguagem não tem nada a ver com só aprender sintaxe, mas antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje. Hoje a patrocinadora é a Abacus AI. Abacus é aqui o one-stop shop, o lugar que tem todas as LLMs, você pode testar. Cadê? Opus, aqui ó, Cloud Opus 4.8, saiu faz pouquinho tempo, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu faz pouco tempo. Você vai assistir pouquinho no futuro, então é capaz que já tenha um modelo novo, tá? Eu sei, eu vou viajar, eu vou ficar um tempão viajando, então esses vídeos estão agendados, infelizmente. GPT 5.5, Kimi aqui, fizemos um vídeo bem legal sobre Kimi. Nanobanana 2, Nanobanana Pro, enfim, todos os modelos já, aqui nesse único lugar. Você tem o Agent Sessions aqui, o Deep Agent, né, que cria diversas coisas. Aqui embaixo você tem exemplos, você pode criar uma ferramenta de outreach no LinkedIn, né, para te ajudar a entrar em contato com empresas e recrutadores. Inclusive já vem aqui com o prompt, ó. Ali em cima você pode copiar os prompts que tem, né, o prompt aqui para criar um app mobile de traqueamento de hábitos e tal. Enfim, tudo isso aqui por $10 por mês. A Abacus acabou de lançar também o supercomputer deles, que é um computador que fica 24 horas por dia online, com mais de 100 modelos de IA, e isso daqui junta todo esse ferramental. Ele vai ter ali um banco de dados, ele vai ter integrações com a AWS e GitHub, você vai conseguir construir coisas nesse computador. Então muitas das coisas você pode botar para rodar no supercomputer da Abacus para você não precisar rodar localmente. E sim, é $10 por mês aqui, né? Claro, existem algumas limitações de créditos e tal, né, do quanto você vai usar, assim como todas as subscriptions, mas é a plataforma cloud nativa que dá para você fazer construção, deploy, escala e software de IA nativo. Enfim, todo o ferramental da Abacus vai estar aqui no link na descrição, eu recomendo muito, vale super a pena. Então, deixa eu levantar pra você a seguinte bola. Se o nosso conhecimento a cada 6 meses está mudando tanto, quer dizer que a gente está fazendo algo de errado. Na minha humilde opinião, a gente está errando profundamente. Eu tô gravando esse vídeo no comecinho de junho. 6 meses atrás, a maioria dos devs usavam cursor. E a maioria dos devs usavam cursor apenas utilizando, digamos assim, prompts e revisando código. Tá justo falar isso? Disso aqui, a gente foi faz 6 meses que os modelos, né, quase todo dev percebeu ali por dezembro de 2025 que os modelos ficaram absolutamente fortes com o lançamento do Opus, acredito que era o 4.5 na época, e quase todo mundo mudou para uma CLI, mais um Cloud Code ou uma harness qualquer, né, um Codex, uma Open Code da vida. Quase todo mundo começou a integrar aqui MCPs, começaram a integrar aqui skills, a galera ficou o tempo todo girando em cima de prompts da moda, skills da moda, fluxos de trabalho novos. Eu te pergunto, todo esse esforço, todo esse empenho que a gente tá gastando aqui, isso daqui vai ser útil daqui 6 meses? Qual a melhor forma da gente fazer com que isso daqui continue sendo útil daqui 6 meses? Porque se a gente só aprender as ferramentas, assim como se eu só aprender a sintaxe do React e eu não aprender aquilo que tá por baixo, o que tá acontecendo de fato, o que é a DOM, como que manipula a DOM, o básico de JavaScript, é também um conhecimento que tem prazo de validade. Quando você aprende um framework, você aprende as APIs de um framework, né? A forma com que o seu framework faz as coisas. No React você tem lá, por exemplo, né, o use
state ou coisas desse tipo, eu decorar essa sintaxe aqui tem pouquíssimo valor. O que eu quero entender é como que isso está acontecendo e o que que isso aqui está fazendo de fato, né? Qual que é o comportamento subjacente quando eu chamo um useState. Qual que é a diferença, né? O que que é um useMemo? Nossa, faz uns 4 anos que eu não trabalho com React. Se tudo que você faz é aprender as APIs de um framework, você está aprendendo conhecimento que vai mudar, vai ser descartável, né? Lembra quando o Next.js fez aquela migração do Pages pro App, né? Que aí ele foi para aquele formato de App Router que foi bem controverso e tal, e mudou várias coisas no framework. Então, aprender uma linguagem não é sobre aprender sintaxe. Claro, a gente começa assim. A gente começa a nossa jornada de aprendizado, a gente é treinado isso. Quando a primeira vez que você vai programar na vida, você vai ter que aprender ali o que é um for loop, você vai ter que aprender como que eu declaro uma variável, você vai ter que aprender como que declaro uma função, né? Esse tipo de coisa básica é óbvio. É um sine qua non, né? Se você não aprender isso daqui, vai ser impossível você trabalhar de fato na área. E aí muitas pessoas cometem o que eu acredito ser um equívoco, que é que elas vão falar que mudar de uma linguagem para outra, que na primeira linguagem você aprende a programar e nas outras você aprende sintaxe. Eu concordei com isso daqui por muito tempo, né? Mas eu não acho que isso daqui tá certo. Quando você faz uma mudança de uma linguagem para outra linguagem, a sintaxe é um detalhe superficial importante de ser aprendido e sem o qual vai ser impossível trabalhar nessa nova linguagem e fazer essa migração, mas a sintaxe é apenas a superfície. É inclusive a parte mais fácil e a parte mais descartável hoje em dia, tá? Porque, ok, eu acredito sim, né, na primeira vez que você aprende a programar, você aprende ali for loops, declara variáveis, funções, você aprende ali uma certa lógica de programação que vai ficar com você para sempre, mas cada linguagem tem por trás uma filosofia, cada linguagem tem por trás opiniões, cada linguagem traz consigo paradigmas e traz consigo pressupostos de como são as melhores maneiras de se fazer cada coisa. Sintaxe é importante, mas eu quero argumentar que é o de menos. E a gente já vai linkar isso de novo com a nossa IA, tá? Não se preocupe. Você quer que eu fale de IA, eu vou falar. Se você não quer, eu vou falar da mesma maneira. Quando você aprende um Java, por exemplo, a parte importante de aprender Java, a parte importante que você está construindo ali no Java, né, o conhecimento que você está ativamente, os fundamentos que estão sendo aprendidos, não é public static void, como é que é? Main, args, não, main... String? String, colchetes, args, é algo assim, cara. 9 anos atrás, quando eu trabalhava com Java, eu tinha isso decorado. Isso daqui, essa parte aqui de sintaxe que provavelmente tá errada, public static void, aí o nome do método é método main, deve ser o string, deve ser o tipo aqui, ó. Tipo string, args, uma lista de strings são os argumentos? Acho que sim. Public static void main, acho que é isso. 9 anos atrás, quando eu trabalhava com Java, eu decorei isso daqui. Você acha que eu lembro disso daqui? Não. Você acha que tem alguma importância eu lembrar disso daqui? Também não. Esse conhecimento, tanto ele foi pro lixo na minha cabeça, não lembro mais disso, quanto ele sequer é mais útil, né? Nas novas versões do Java, você nem precisa mais fazer isso daqui. A parte importante que você aprende no Java é OOP, interfaces, polimorfismo, tipagem estática e, no geral, padrões de design, vamos colocar assim, uma cultura orientada à enterprise, a software que é de certa maneira bem modular, que vai de certa maneira ser utilizado ali por milhares e milhões de usuários, e o Java gosta de fazer as coisas de uma maneira bem engessadinha, assim, bem um legozinho. De modo que quem é bem javeiro raiz e entra numa codebase diferente de Java não tem muita dificuldade em entender o que tá ali. Essas são as coisas importantes que você vai aprender no seu Javinha. Interface, inclusive, é que eu mais gosto, tá? Desses conceitos aqui, acho um dos mais legais. A OP também é legal. Quando você vai aprender uma nova linguagem, vamos imaginar aqui uma mudança drástica, de Java para Elixir. Mudança gigantesca. Você vai ter que, sim, aprender toda uma sintaxe nova que funciona de uma maneira dramaticamente diferente de toda a sintaxe de Java. E, além disso, caso você não conheça esses princípios, você vai aprender sobre imutabilidade, você vai aprender sobre troca de mensagens, você vai aprender o paradigma mais funcional. Quando você aprende JavaScript, né, geralmente JavaScript está muito linkado num contexto bastante web, um contexto bem pesado web, um contexto bem client-server, tá? Geralmente você vai acabar aprendendo coisas do browser, você vai acabar aprendendo coisas de networking. JavaScript, né, principalmente quando usado no browser, é bastante orientado a eventos. Você vai aprender ali sobre addon, né, você vai aprender web no geral. E a gente podia continuar aqui, falar como em Rust você vai aprender sobre ponteiros e memória. Em Golang você vai aprender sobre rotinas, coroutines, né, corrotinas. Mas o que eu acho que é importante é o quanto mais perto a gente estiver desses conceitos aqui, quanto mais a gente estiver aprendendo coisas que vão ser facilmente traduzidas de uma linguagem para outra, mais a gente está construindo um conhecimento duradouro, mais a gente está aprendendo os fundamentos de algo que a gente vai levar assim para sempre, né? E menos a gente está aprendendo coisas que tem um churn de 6 meses. Né? Eu mesmo no Twitter
Twitter, falei aqui. A escala do momento, MCP do momento, a orquestração de agents, etc, tudo isso pode mudar muito rapidamente. Eu não tô falando pra gente não aprender isso, eu aprendi e eu uso, só que daqui 6 meses nada garante que isso vai continuar existindo. Não vale a pena a gente focar só nisso, assim como não vale a pena só entender a sintaxe superficial de uma linguagem. Existem muito mais coisas por debaixo dos panos. A gente vai acabar aprendendo em múltiplos níveis, né, múltiplas camadas. Em Elixir, por exemplo, você provavelmente vai ser obrigado a aprender sobre Higher Order Functions, né? Higher Order Functions são bem prevalentes em Elixir, até onde eu entendo. Eu nunca trabalhei com Elixir profissionalmente, então não tenho certeza, mas enfim. No meu entendimento da linguagem Elixir, o uso de Higher Order Functions, funções de mais alto nível, é extremamente prevalente. Essas mesmas funções foram adotadas também no ambiente JavaScript, né? Quando você utilizar no JavaScript um .map, o map é uma Higher Order Function, uma função de mais alto nível. Em Python, você tem os seus decorators também, que são bastante utilizados, né? Decorators são Higher Order Functions também. Na medida em que a gente está aprendendo esses conceitos, eles são também traduzíveis para outras linguagens. Você aprende isso em Elixir porque você usa bastante, isso fica bem sedimentado, bem solidificado na sua cabeça, e você vai conseguir levar isso para o JavaScript, você vai conseguir levar isso para o Python. As interfaces em Java que você aprende são boas práticas de se usar também no JavaScript, no Python. Os padrões de design são bons padrões de design que você pode levar para sua vida. Só pra gente vir num exemplo aqui de Golang, você tem aqui as Goroutines, né? No Tour of Go aqui, você tá aprendendo que Golang, isso aqui é a sua primeira interação com uma Goroutine, que você tem o Go Say Hello, o Say Hello aqui embaixo, e antes de ele falar Word, ele vai dar um loop aqui e printar 5 vezes. Enfim, você dá Run aqui, e ele printou aqui Word, Hello, Hello, Word, Hello, Word, Hello, Hello, né? Isso aqui é uma coroutine. A Goroutine, ela é uma coroutine. Coroutine não foi inventado por Golang. Coroutine foi primeiro aqui descrito no artigo de 1963. Então, quantos anos já? 63 anos. 63 anos atrás, coroutinas já existiam. Se você quiser pegar esse artigo aqui, ó, Communicating Sequential Processes, do Anthony Hoare. Esse é o artigo que o Sr. Hoare aqui vai descrever como processos se comunicam através de mensagem, como processos sequenciais se comunicam através de mensagens, e como você consegue escrever, digamos assim, um programa em que ele é escrito de maneira sequencial, mas ele é executado de maneira, digamos assim, mais paralela. Então você tem aqui o termo coroutines escrito 8 vezes. E, enfim, coisas aqui... Essa descrição aqui é de 1900 e... Quanto que é? 73, acredito que seja esse, do Anthony Hoare, esse paper? Não, 78. Pra além da sintaxe de Golang, todo esse conhecimento de como corrotinas funcionam, meu Deus, tô confundindo Goroutine com corrotina, de como corrotinas funcionam e funcionam através da troca de mensagens, esse modelo mental, ele não vai embora se Golang mudar a sintaxe, ele não vai embora se você for para outra linguagem. Claro, existem linguagens que não usam esse modelo mental, mas isso daqui é um conhecimento que existe há mais que 50 anos e vai continuar existindo, é um conhecimento bem mais profundo e fundamental, de modo que se a gente aprender isso, não existe um churn de 6 meses, daqui 6 meses continua sendo útil. Assim como no seu Javinha, a gente pode utilizar também do Java como uma ferramenta para a gente aprender interfaces, para a gente aprender polimorfismo. Isso vai nos levar a um sistema em que a gente consegue depender de uma interface ao invés de depender de uma classe específica e acaba transformando o nosso sistema em um sistema mais desacoplado. Essa mesma coisa, esse mesmo princípio aqui, o princípio aqui, né, da utilização de uma interface, eu aprendi primeiro em programação orientada a objetos, lá em 2014, com um professor de faculdade, e eu utilizo nos meus softwares até hoje. Até hoje, eu acredito que a utilização de interfaces para determinadas coisas, para separar diferentes módulos ou para criar uma interface por cada repositório, são coisas extremamente benéficas. Nota, eu estou usando isso há 12 anos. Eu mudei de sintaxe várias vezes, eu mudei de linguagem várias vezes. Eu fui do Java pro Python pro JavaScript. Agora eu estou indo do JavaScript para arquivos.md. No seu JavaScript, você vai estar aprendendo ali como que se manipula DOM, você vai estar aprendendo ali a ouvir por evento, você vai estar fazendo, em essência, né, no browser ali, quando você está rodando, escrevendo JavaScript que roda no client, escrevendo JavaScript que roda no browser, isso daí é basicamente um sistema orientado à emissão de eventos. Quem está emitindo os eventos são o computador do usuário, né, o usuário ali através das interações com mouse e teclado, e o seu código JavaScript está respondendo a esses eventos. Como que JavaScript funciona, como que é o event loop, né? Aprender esse tipo de coisa é bem mais duradouro. Aqui, em Python, a gente tem um exemplo de uma Higher Order Function, uma função que recebe como input outra função, né? Então a gente tem a função double aqui. Eu passo a função double aqui para essa função chamada applyToList, e essa função applyToList, ele vai aplicar a operação que eu passar, ele vai aplicar a função que eu passei para todos os
itens dentro dessa lista. Isso daqui em essência, um map. Se você aprendeu isso, você aprendeu o map. E se a gente pegasse o resultado de cada elemento e fosse jogando pro próximo, a gente teria aprendido um reduce. Map e reduce, né? Eu tô mostrando aqui o exemplo em Python, mas isso aqui podia ser Elixir, podia ser JavaScript. Então, de certa maneira, não é apenas aprender uma nova sintaxe. Cada linguagem faz coisas de maneiras diferentes. Java não é parecido com Elixir. Eu não acho que é razoável você falar que ao aprender Java é só aprender a sintaxe de Elixir que você aprendeu. Eu não acho isso razoável, eu não acho correto. Ao aprender Golang, como que você seja um cara muito bom de Golang, né? Cara, Golang é linguagem de servidor. Você vai tentar fazer um JavaScript aqui pra rodar no browser, na DOM, pra manipular ali o index.html, não é só sintaxe, cara. Então aprenda esses conceitos, tá? Aprenda ali a filosofia, o que tá por debaixo, os fundamentos, porque isso não vai mudar. Você vai carregar isso daí basicamente pra sempre. E agora, com a IA, estão surgindo, digamos assim, novos fundamentos que a gente não sabe o quanto tempo eles vão durar, mas existem coisas que eu acho que são razoáveis de se aprender. O que eu acho que é meio estúpido? A gente fica focando em quais são as melhores skills, ou como orquestrar as skills, ou quais são os melhores MCPs. Você vai dedicar um tempo pra isso, tá? Você vai dedicar 4 horas pra isso uma vez na sua vida, e tá de bom tamanho. Mas muito mais do que isso, eu acho que um conhecimento que a IA vai nos dar a oportunidade de focar um pouco e aprender de maneira 10 vezes mais profunda que isso, é, por exemplo, documentação e clareza numa codebase. É como gerir contexto. Inclusive, isso é bom pra você escrever tickets melhores. Isso a gente tá aprendendo algo de product management quase. Como escrever boas tasks, como documentar as decisões através de ADRs, através de PRDs, escrever request for comments. Você vai aprender a delegar, você vai aprender a revisar, talvez. Como ter um bom controle de qualidade. O que indica que o software tem qualidade ou não, quais as métricas, como que a gente consegue metrificar isso. Eu acho que essas são as coisas interessantes que a gente vai aprender e que a gente vai manter. E eu acredito que os pormenores ali de qual harness você usa e como utilizar sei lá o que, e o hack do modo caveman no Cloud Code, cara, tudo isso eu acho que vai pro lixo daqui 6 anos. 6 anos, 6 meses. Acredito que vão emergir novos fundamentos que a gente tem que aprender, mas eu iria pra algo nesse caminho aqui. Eu acho que se a gente puder resumir tudo isso daqui, tá? A gente vai chegar nos princípios, nos fundamentos, a gente vai... eu acredito que a gente vai acabar fazendo isso, tá? Que pessoas da nossa área vão trazer na literatura ou baseado na experiência delas, formas de se fazer as coisas, e em certo aspecto aquilo que a gente tá fazendo, aquilo que a gente tá dando o enfoque agora, é como comunicar intenção de maneira concisa, né? Como que eu consigo, cara, quase que escrever com clareza e comunicar ideias de forma clara e enxuta, e como construir sistemas robustos. Como que eu construo um sistema que, se a IA for completamente idiota, ela não consegue quebrar o meu sistema porque as branches estão protegidas, a gente tem testes end-to-end, a gente tem garantias de qualidade. Eu acho que os fundamentos, as práticas que nos ensinam isso daqui, é o que a gente vai levar para o futuro.